A escuridão profunda que precede o amanhecer sobre o Batalhão de Operações Especiais Jaguar, em Goiás, estava, como sempre, carregada de uma tensão palpável. Era a fornalha que moldava o aço, o epicentro do orgulho de ser a elite do exército brasileiro. Por trás dessa fachada de glória, no entanto, a disciplina rigorosa e o controle implacável sufocavam os recrutas mais novos. A soldado Laura Mendes, mesmo nesse ar rarefeito, mantinha-se firme e silenciosa. Sua aptidão física, sua mira precisa e sua compreensão tática eram visivelmente superiores às de seus colegas, mas ela nunca se exibia. Com o único desejo de se tornar uma soldado formidável, ela suportava aquele lugar infernal. Contudo, sua excelência era um espinho nos olhos de certas pessoas. Soldado Laura Mendes. Que arrumação de armário é essa? Acha que isso está simétrico para mim? A voz aguda da terceiro sargento Sofia Teixeira cortou o ar do alojamento, momentos antes da inspeção matinal. Laura correu imediatamente para seu armário, ajustando o alinhamento de uma toalha que já parecia perfeitamente dobrada. Mas a intenção da sargento Teixeira não era corrigir. Com um movimento brusco, ela desmanchou com a mão o que Laura havia acabado de arrumar. De novo. Acha que eu estou aqui para brincar? Só porque o papai vem te visitar, você relaxou? Dentro do batalhão, a sargento Teixeira era conhecida como Víbora. Tinha uma reputação infame por sua crueldade, especialmente com as recrutas que demonstravam habilidades superiores às dela. Laura era seu alvo principal. O assédio se intensificou quando Teixeira descobriu que Laura havia se alistado por admiração ao pai, um ex-militar das Forças Especiais. Era uma hostilidade explícita, um teste para ver quanto tempo a princesinha aguentaria. Laura mordeu o lábio e, em silêncio, dobrou a toalha novamente. Hoje era o dia. Depois de semanas, seu pai viria visitá-la. Apenas essa ideia a fez suportar o extenuante treinamento noturno da noite anterior. Não vai responder, Laura, insistiu a sargento. Não, senhora. Vou arrumar novamente. Teixeira deu uma risada de escárnio, empurrou com força o ombro de Laura e saiu do alojamento. Laura se levantou do chão, soltando um suspiro contido. Está tudo bem, pensou. Hoje vou ver meu pai. Ver seu rosto caloroso fará todo esse cansaço desaparecer como se nunca tivesse existido. O treinamento da manhã terminou e finalmente chegou a hora da visita. Conforme as ordens, Laura, com seu uniforme de combate impecável, dirigiu-se à sala de visitas. Ao longe viu uma figura familiar passando pelo portão principal. Um sorriso genuíno, o primeiro em meses, iluminou seu rosto. Pai. Ricardo Mendes, seu pai, tinha a aparência de um homem comum de meia-idade, com as marcas do tempo gravadas no rosto. Em vez de roupas caras, vestia calças de algodão confortáveis e uma jaqueta gasta. Ao ver a filha, correu até ela com um olhar preocupado e segurou suas mãos. Minha filha, o que aconteceu com seu rosto? Por que está tão magra? Não é nada, pai. É só o sol do treinamento. Estou comendo bem, mentiu ela. Os dois se sentaram a uma mesa no canto da sala. Ricardo abriu as vasilhas que trouxera, revelando uma galinhada cheirosa e um salpicão cremoso, os pratos favoritos de Laura. Ela devorou a comida, sentindo a tensão das últimas semanas finalmente se dissipar. A vida no quartel está boa? Se dá bem com seus colegas? Sim, todos são ótimos. O treinamento é puxado, claro, mas é suportável. Laura evitou mencionar a sargento Teixeira. Sabia que seu pai ficaria preocupado. Queria apenas tranquilizá-lo, mostrar que estava cumprindo sua missão com honra, assim como ele sempre se orgulhou de sua própria carreira militar. Ricardo, parecendo perceber os pensamentos da filha, apenas observava-a comer com um sorriso terno, servindo-lhe um copo de suco. Foi nesse momento que a porta da sala de visitas se abriu com violência. A sargento Sofia Teixeira entrou com uma expressão dura, congelando instantaneamente a atmosfera calorosa do local. Soldado Laura Mendes. Acha que agora é hora de visita? Sim, sargento. É o horário de visita regulamentar. Não me responda.
Já terminou de arrumar o armário que mandei? E a limpeza do alojamento, já verificou? Não me parece que você deveria estar aqui, comendo e batendo papo. A voz de Teixeira era alta o suficiente para que as outras famílias presentes ouvissem. O rosto de Laura ficou pálido. Ela nunca imaginou que seria humilhada assim na frente de seu pai. Ricardo levantou-se. Com uma voz suave mas firme ele disse: "Com licença, Sargento Teixeira. Pelo que sei, este é o horário oficial de visita da minha filha. Se não for uma questão de treinamento, a senhora poderia nos dar um momento para conversarmos?" Teixeira o mediu de cima a baixo. A jaqueta velha, a aparência comum. Um sorriso de desprezo explícito surgiu em seus lábios. "Senhor, o exército não é como a vida civil. É por criar os filhos com esse colinho que sua filha não consegue se adaptar. Impor disciplina também faz parte do treinamento. Laura, venha comigo." A sargento agarrou o braço de Laura. Antes que ela pudesse reagir, foi arrastada para fora da sala, para o pátio quente e empoeirado em frente ao prédio. Ricardo, chocado, seguiu-os. "Sargento, o que pensa que está fazendo?" Teixeira ignorou o grito de Ricardo e encarou Laura com fúria. "Só porque o papai veio, você acha que pode fazer o que quer? Isto aqui é o seu parquinho? Sua mentalidade está podre. O batalhão Jaguar não precisa de gente fraca como você." E então o impensável aconteceu. Com sua bota militar pesada, Teixeira chutou com toda a força a canela de Laura. "Argue!" Um som surdo ecoou pelo pátio, seguido pelo grito de dor de Laura ao cair no chão. A dor aguda no osso a deixou sem fôlego. Das janelas da sala de visitas, suspiros de horror escaparam das outras famílias. No rosto de Ricardo Mendes toda a expressão desapareceu. O pai gentil que sorria para a filha momentos antes havia sumido. Seus olhos se tornaram frios e profundos como um glaciar milenar. "Você chutou a minha filha?" Teixeira, longe de se intimidar, pareceu ainda mais audaciosa. A presença do pai alimentava seu sadismo. "Exatamente. Se não for na base da força, ela não aprende. E um civil como o senhor não tem o direito de interferir." Ricardo não respondeu mais. Lentamente tirou do bolso um celular antigo. Não era um smartphone, mas um velho celular de flip com botões físicos. Teixeira deu um risinho, pensando que ele talvez fosse ligar para a polícia. Ricardo pressionou longamente um número na discagem rápida. O telefone foi atendido antes mesmo do primeiro toque. "Sou eu." A voz de Ricardo era baixa e calma, mas carregava um peso que parecia comprimir o próprio ar. "General Alves?" "Sim." "Não importa onde você esteja." "Batalhão Jaguar." O sorriso no rosto de Teixeira começou a desaparecer. "General Alves?" "Não pode ser." "Não, não é um treinamento. É uma situação real." O olhar de Ricardo estava fixo na filha, caída e gemendo de dor no chão. "Quero que mobilize toda a sua equipe de inspeção, a polícia do exército e qualquer outra unidade de auditoria que tiver. Venha para cá agora. Dou-lhe 30 minutos. Use helicópteros, o que for preciso, mas chegue em 30 minutos." Teixeira sentiu que algo estava terrivelmente errado, mas já era tarde demais. "Neste exato momento estou vendo com meus próprios olhos minha filha, uma soldado do nosso exército, ser agredida por um superior dentro de uma base militar. Vamos virar este lugar de cabeça para baixo, do chão ao teto. Nenhum único culpado escapará. Entendido?" Desligando o telefone, Ricardo olhou para Teixeira. Seus olhos não eram mais os de um ser humano. "Qual o seu nome patente mesmo?" As pernas da sargento Sofia Teixeira começaram a tremer incontrolavelmente. Ela começava a ter uma vaga ideia de quem estava à sua frente e do que acabará de fazer. Mas antes que pudesse responder, um som monstruoso começou a vir do céu distante. A base inteira entrou em pânico. O que começou como um zumbido distante rapidamente se transformou em um rugido que fazia o chão tremer. Du-du-du-du,
O som ensurdecedor das hélices de helicópteros rasgou o céu sobre o batalhão Jaguar. Não estava em nenhuma programação de voo. O que é isso? Inimigos se aproximando? Não são nossos. Aqueles são Black Hawks. Soldados que estavam descansando correram para fora dos alojamentos. E então testemunharam uma cena inacreditável. 3 helicópteros de grande porte de pintura preta sobrevoaram a base e, em vez de se dirigirem à pista de pouso designada, começaram a descer diretamente sobre o pátio central, o coração da unidade. Algo que só aconteceria em uma emergência extrema. O vento poderoso das hélices levantou uma tempestade de poeira vermelha do pátio. Galhos de árvores se quebravam, e as janelas dos alojamentos tremiam violentamente. Em frente à sala de visitas, a sargento Teixeira estava paralisada, o rosto completamente sem cor. Do primeiro helicóptero a pousar, desceram dezenas de soldados da polícia do exército, vestidos com uniformes pretos de combate. Eles rapidamente estabeleceram um perímetro de segurança ao redor do pátio. Do segundo helicóptero, saíram oficiais de alta patente e auditores militares carregando pastas. Então a porta do terceiro e último helicóptero se abriu. Uma bota de combate tocou o chão, seguida por um homem de porte imponente. Em seu capacete brilhavam 3 estrelas prateadas. Em seu peito, uma placa de identificação dizia: General de Divisão Jorge Alves. O comandante do Comando Militar do Planalto, a autoridade máxima sobre todas as tropas da região. O general Alves mal teve tempo de olhar ao redor. Ignorando a poeira que o cobria, ele marchou com passos firmes em direção ao homem de jaqueta velha que o aguardava. A base inteira prendeu a respiração. A poucos passos de Ricardo Mendes, o general Alves parou bruscamente. Então, o corpo maciço do general de 3 estrelas bateu continência com uma força que parecia capaz de quebrar o asfalto. Chefe. Às suas ordens. General de Divisão Jorge Alves, apresento-me com as tropas solicitadas. Chefe. A palavra ecoou como um raio na mente de cada soldado presente no pátio. Não o comandante do batalhão, nem o comandante da Brigada de Operações Especiais, mas o posto mais alto da hierarquia militar brasileira. O principal conselheiro militar do presidente da República. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O mundo da sargento Sofia Teixeira ficou branco. Ela quase desabou, mal conseguindo se manter de pé. O pai daquela recruta frágil que ela acabará de chutar era o comandante supremo das Forças Armadas. Ricardo não retribuiu a saudação formal do general. Com os mesmos olhos frios, apontou para a filha caída no chão. General, aquela é a minha filha. O olhar de Jorge Alves se voltou para a soldado Laura ferida. Em seguida, ele viu a sargento Teixeira parada ao lado dela, sem saber o que fazer. O rosto do general se contorceu de fúria. Dentro do helicóptero, ele já havia sido informado da situação por um assessor do chefe. Aquela sargento. Ousou tocar na filha do chefe? Não é por ser a minha filha, general, cortou Ricardo. Sua voz era como gelo. O problema é que uma filha desta nação, uma soldado que veste esta farda para defender este país, foi agredida por alguém como ela. E na frente dos pais. Quão baixo caiu a disciplina desta base para que uma insubordinação e violência tão flagrantes aconteçam à luz do dia? Ele apontou para sargento Teixeira. Prenda essa mulher imediatamente. É uma criminosa em flagrante por agressão e abuso de autoridade. Proceda com a investigação sob prisão preventiva. Sim, senhor. Com um aceno do general, 2 soldados da polícia do exército correram e agarraram os braços de Sofia Teixeira. Não. Eu não. Eu só estava tentando impor disciplina. Chefe, por favor, me perdoe. Eu não sabia, ela gritou, finalmente lutando por sua vida. Mas os soldados amordaçaram-na, algemaram suas mãos e a arrastaram em direção a um dos helicópteros. O olhar de Ricardo se voltou para os comandantes da base, que assistiam a tudo da sala de visitas com rostos pálidos.
O comandante do batalhão e seus oficiais haviam acabado de chegar, atraídos pela confusão. General Alves, a partir deste momento, você assume temporariamente o comando total desta unidade. O comandante do batalhão e todos os outros oficiais de comando estão imediatamente afastados de suas funções. O rosto do comandante do batalhão ficou lívido. Chefe, isso não é. Ricardo fuzilou-o com o olhar. Uma agressão contra uma soldado aconteceu no coração da sua unidade, na frente de pais civis, e você nem sequer estava ciente. Isso é ser um comandante? Você provou ser incapaz de controlar suas próprias tropas. Remova as insígnias de comando desse homem e exonere-o do cargo. Ele deve se preparar para tirar a farda hoje mesmo. O general Alves cumpriu a ordem sem hesitar. Comandante, entregue seu bastão de comando e se apresente à auditoria. A partir de agora eu comando esta base. Ricardo se aproximou de Laura, que ainda estava no chão, tirou sua jaqueta e a cobriu. Chamou um médico e deu instruções em voz baixa. Levem minha filha imediatamente para o Hospital das Forças Armadas no helicóptero. Ela precisa ser examinada não apenas pelos ferimentos físicos, mas pelo trauma psicológico. Laura, mesmo sentindo dor, olhava para o pai com olhos confusos. Aquele não era o pai gentil e comum que ela conhecia. Não conseguia acreditar que o comandante frio que movia generais e centenas de soldados com uma única palavra era seu pai. Ricardo acariciou a cabeça da filha uma vez e voltou-se para o general Alves. Seu rosto era agora o do chefe do Estado-Maior Conjunto, desprovido de qualquer emoção pessoal. General. Sim, chefe. Quero que vasculhem esta base inteira. Todos os alojamentos, todos os escritórios, todos os computadores e documentos serão apreendidos. Quero saber se a agressão de hoje foi um ato isolado ou parte de um sistema de corrupção e abuso que foi tolerado. Arranquem essa praga pela raiz. Os olhos de Ricardo brilharam com uma luz perigosa. Até o pôr do sol de hoje, quero um relatório na minha mesa com todos os vestígios de abuso, corrupção e violência que assolam este batalhão. Hoje, aqui, eu testemunharei pessoalmente a purificação desta unidade. O general Jorge Alves bateu continência mais uma vez. Entendido, chefe. Prometo devastar esta base com o rigor de quem separa a carne do osso. Uma tempestade de aço estava prestes a desabar sobre a unidade de elite do Brasil. Era a fúria de um pai e a ordem solene de purificação do comandante supremo das Forças Armadas. Assim que a ordem do general foi dada, o batalhão Jaguar mergulhou em um caos organizado. As dezenas de auditores e policiais do Exército, liderados pessoalmente por Jorge Alves, tomaram o controle da base com a precisão de uma operação militar bem ensaiada. Atenção, todas as unidades. Suspender imediatamente todos os treinamentos e atividades. Todos os militares devem se apresentar nos locais designados. Todos os documentos administrativos e discos rígidos de computadores nos escritórios das companhias e seções devem ser lacrados. Qualquer tentativa de destruição de provas será punida com o máximo rigor da lei militar. A voz do general Alves ribombou pelos alto-falantes da base. O primeiro alvo foi a companhia a qual pertencia a soldado Laura Mendes. Oficiais de auditoria entraram nos alojamentos. Os soldados, oprimidos pelo medo da sargento Teixeira, a princípio permaneceram em silêncio, aterrorizados. Somos da equipe de inspeção do Comando Militar, agindo sob ordens diretas do chefe do Estado-Maior Conjunto para investigar os abusos nesta unidade. Qualquer tratamento injusto, agressão verbal ou física, ou abuso de autoridade que vocês sofreram deve ser relatado aqui e agora. A identidade de vocês será protegida, e a partir de hoje, ninguém que os atormentou poderá lhes fazer mal. A declaração firme de um oficial de auditoria foi o estopim. Do canto do alojamento, um soldado começou a soluçar. É verdade. A sargento Teixeira. Ela não atormentava apenas a soldado Mendes. Foi o início de uma avalanche. Uma vez rompida a barragem do medo, as denúncias jorraram. Fui agredido com um capacete na cabeça por cometer um erro durante um treinamento noturno.
A sargento nos forçava a lavar suas roupas íntimas e limpar suas botas. Tínhamos que limpar a casa dela nos fins de semana, sem descanso. Punições disfarçadas de treinamento físico eram rotina. Fomos forçados a fazer polichinelos até desmaiar, tarde da noite. Os testemunhos se acumulavam. A agressão a Laura não foi um incidente isolado, mas apenas mais um dos muitos atos de crueldade que Sofia Teixeira cometia habitualmente. O nosso comandante de companhia sabia de tudo. Nós denunciamos, mas ele nos disse para aguentar como homens e que forças especiais não podiam ser tão sensíveis. A equipe de inspeção deteve imediatamente o capitão da companhia. Levado à presença do general Alves, o capitão caiu de joelhos. General, por favor, é um engano. Eu só estava tentando manter a união da tropa. União. O general Alves o encarou com fúria, como se fosse levantá-lo pelo colarinho. A união que você prega é ignorar o sofrimento dos seus soldados e acobertar crimes? Você não é um comandante, é cúmplice de um crime. Exonerem este homem e prendam-no para investigação. A investigação subiu implacavelmente pela cadeia de comando. Do capitão para o comandante do batalhão, um tenente-coronel. No escritório deste foram encontrados registros de presentes caros e indícios de contas bancárias suspeitas, sugerindo subornos de Sofia Teixeira e outros sargentos. A corrupção ia além do abuso de autoridade, chegando à extorsão e ao suborno. O tenente-coronel foi pego em flagrante tentando formatar o disco rígido de seu computador e foi preso pela polícia do exército. Ele finalmente entendeu a gravidade de ter acobertado a agressora da filha do chefe e se desesperou. Enquanto isso, Ricardo Mendes havia transformado o escritório do comandante do batalhão em seu posto de comando temporário, recebendo relatórios em tempo real do general Alves. Ele observava a base em tumulto pela janela, em silêncio. Sua expressão permanecia fria, mas por dentro, uma profunda tristeza e decepção o consumiam. Era a desilusão com o exército que ele dedicara a vida a proteger, especialmente uma unidade de elite. Chefe, o general Alves entrou, o rosto coberto de suor. Encontramos uma arma de choque ilegal e um cacetete de madeira no armário pessoal da sargento Teixeira. Com base nos testemunhos de outras vítimas, podemos enquadrá-la não apenas por lesão corporal, mas por tortura e lesão corporal grave. Ricardo assentiu. Proceda conforme a lei. Peça a pena máxima que o Código Penal Militar permitir. Devemos fazer dela um exemplo. Também encontramos provas da negligência e corrupção do comandante do batalhão e do capitão. O comandante, em particular, parece ter recebido favores regulares da sargento Teixeira em troca de acobertar suas ações. Corte todos eles, a voz de Ricardo não vacilou. Não perdoe ninguém envolvido neste caso, independentemente da patente. O batalhão Jaguar deve renascer hoje. Não se pode curar um corpo sem antes remover a carne podre. Ao anoitecer, o batalhão estava, literalmente, devastado. A sargento Teixeira, o capitão e o tenente-coronel foram exonerados de seus cargos no local e enviados diretamente para o tribunal militar. O comandante da brigada, por sua negligência e falha de comando, foi encaminhado a um conselho de justificação, com sua expulsão das Forças Armadas sendo uma certeza. E não parou por aí. Vários outros sargentos que agiam sob a proteção de Teixeira também foram presos. A cadeia de comando da unidade havia sido efetivamente desmantelada. O general Alves convocou todos os soldados do batalhão Jaguar para o pátio central e convidou Ricardo Mendes para subir ao palanque. Ricardo parou diante do microfone. Ele ainda vestia sua jaqueta velha e surrada, mas ninguém ali ousava vê-lo como um homem comum. Hoje vim aqui como um pai para ver meus filhos e filhas. E como o chefe responsável pelas Forças Armadas deste país, sinto uma vergonha e um pesar indescritíveis. Sua voz calma ecoou pelo pátio. Vocês que escolheram o caminho mais difícil para se dedicar à nação, estavam sofrendo nas mãos de inimigos internos, e eu falhei em perceber isso. Ele se curvou. Era um pedido de desculpas do chefe do Estado-Maior Conjunto. Todos os soldados prenderam a respiração.
A partir de hoje, o Batalhão Jaguar e todo o Exército Brasileiro renascerá. Violência e abuso não podem ser justificados por nenhuma razão. Arrancaremos pela raiz todos os maus hábitos cometidos em nome da tradição. O que derrubou esta unidade hoje não foi uma bomba inimiga, mas nossa própria complacência e nosso espírito apodrecido. Ele ergueu a cabeça e seus olhos estavam novamente afiados como os de uma águia. Depois de hoje, não se curvem a ordens injustas ou à violência. Vocês não são servos de seus comandantes, são soldados do Brasil. Se algo assim acontecer novamente, denunciem diretamente a mim, não importa o cargo ou a patente do agressor. Enquanto eu vestir esta farda, jamais ignorarei a injustiça que vocês sofrerem. Ricardo terminou seu discurso e desceu do palanque. O general Alves se aproximou. Chefe, nós cuidaremos da reorganização da base. O senhor não deveria ir ver sua filha no hospital agora? Ricardo soltou um suspiro curto, como se a tensão finalmente o estivesse abandonando. Enquanto caminhava em direção ao helicóptero, deu sua última ordem. General, os detidos de hoje e todos os que forem implicados no futuro, independentemente da patente, pagarão o preço mais alto previsto em lei. Aqueles que não são dignos de vestir esta farda não devem usá-la nem por mais um segundo. Entendido, chefe. O helicóptero subiu na escuridão profunda. Olhando para baixo, os olhos de Ricardo refletiam a imagem do batalhão Jaguar devastado. Este não era o fim, mas apenas o começo de uma grande purificação. No quarto privativo do Hospital das Forças Armadas, a soldado Laura Mendes, vestindo um pijama limpo, repousava na cama. Sua canela estava enfaixada, mas felizmente, os exames confirmaram que não havia fratura. No entanto, o que mais a afligia não era a dor física. Era a realidade chocante de que seu pai afetuoso era, na verdade, o militar de mais alta patente do Brasil. E que, por causa dela, ele havia virado uma base inteira de cabeça para baixo. Laura estava confusa. A porta se abriu e Ricardo Mendes entrou. Ele viera direto do helicóptero. Trocara a jaqueta velha por um terno elegante, mas seu rosto carregava um profundo cansaço. Laura, como você está se sentindo? Estou bem, pai. Não quebrou nada. Um silêncio constrangedor pairou entre eles. Laura foi a primeira a quebrá-lo. Pai. Por que não me contou? Que você era? Ricardo sentou-se silenciosamente na cadeira ao lado da cama. Pensei que não era necessário. Eu só queria ser seu pai, não o chefe do Estado-Maior Conjunto. Quando você disse que queria se alistar, eu acreditei que era por um desejo genuíno de ser soldado, não por minha causa. Queria que você conquistasse seu lugar por mérito próprio. Mas no final, eu precisei da sua ajuda. Eu não consegui fazer nada sozinha. Mesmo sendo maltratada daquele jeito pela Sargento Teixeira, eu só aguentei como uma idiota. Lágrimas brotaram nos olhos de Laura. Seu orgulho de ser uma soldado de elite estava em pedaços. No fim, ela era apenas a filha fraca que se escondeu atrás do pai todo-poderoso. Ricardo segurou a mão da filha com ternura. Não, Laura. Você aguentou com sua própria força. Naquele inferno, você cumpriu seu treinamento sem nunca reclamar para mim. Você é uma excelente soldado, não por ser minha filha, mas por quem você é. O que aconteceu hoje não é culpa sua. É minha culpa, por não ter limpado a sujeira a tempo. É culpa de todo o exército. Ele enxugou as lágrimas dela e continuou. Mas, Laura, isso pode não ser o fim. Laura olhou para o pai, confusa. Hoje eu derrubei a Sargento Sofia Teixeira e alguns oficiais do Batalhão Jaguar. Mas o fato de eles agirem com tanta arrogância pode significar que havia algo. Ou alguém. Muito maior os protegendo por trás. Na mesma hora, em uma sala reservada no quartel-general do Exército em Brasília, o comandante do Exército e vários generais de alto escalão se reuniram em caráter de emergência. A atmosfera era gélida. O chefe pessoalmente devastou o Batalhão Jaguar. O general Alves levou toda a equipe de inspeção do comando militar.
Soube que tudo começou quando uma sargento agrediu a filha do chefe. O general engoliu em seco antes de falar. O problema é que essa sargento Sofia Teixeira não é uma sargento qualquer. Ela é sobrinha do deputado federal Arthur Magalhães, o presidente da Comissão de Defesa Nacional. O ar na sala ficou ainda mais frio. Deputado Arthur Magalhães. Um político influente, com enorme poder sobre o orçamento e as nomeações militares. O motivo pelo qual o comandante do batalhão e da brigada haviam ignorado, e talvez até protegido, as atrocidades de Teixeira, tornava-se dolorosamente claro. Isso complica tudo. O chefe já sabe disso? Ainda não, eu acho. Mas com o general Alves investigando daquele jeito, é só uma questão de tempo até que a conexão dela seja revelada. O comandante do exército massageou as têmporas. O deputado Magalhães não vai ficar quieto. Quando souber que a sobrinha dele foi presa em flagrante e será julgada por um tribunal militar, o inferno vai desabar sobre o quartel-general do exército amanhã de manhã. Não deveríamos tentar controlar os danos? Com todo respeito ao chefe, um confronto direto com o poder político é arriscado para as Forças Armadas. Talvez possamos resolver o caso da sargento discretamente e negociar com o deputado nos bastidores. Que absurdo! Gritou o comandante. Vocês sabem de quem estamos falando? Do chefe Ricardo Mendes. Acha que ele é o tipo de homem que aceita acordos escusos? Se fosse, não teria chamado a equipe de inspeção do general Alves. Ele está aproveitando esta oportunidade para arrancar pela raiz essa interferência política no exército. O deputado Magalhães, ou quem quer que seja mais poderoso que ele, não importa. O chefe vai usar isso para cortar as mãos sujas da política que tentam manipular as nomeações militares. Nós temos que escolher um lado. Na manhã seguinte, assim que retornou ao seu gabinete no Ministério da Defesa, Ricardo Mendes convocou o general Alves. Alguma novidade durante a noite? O general, embora visivelmente exausto, relatou com voz firme. Chefe, como o senhor suspeitava. A sargento Sofia Teixeira é sobrinha do deputado Arthur Magalhães. O comandante do batalhão admitiu tê-la aceitado sob pressão do deputado, e há evidências de que ele estava usando essa conexão para fazer lobby por sua própria promoção. A expressão de Ricardo não mudou, como se ele já esperasse por isso. Só isso? Não, senhor. Obtivemos os registros de chamadas entre a sargento e o deputado, além de mensagens de texto trocadas entre o comandante do batalhão e o assessor do deputado. O conteúdo é explícito: pedidos de interferência indevida em assuntos militares e solicitações para acobertar a má conduta da sargento. Ricardo se levantou. Ótimo. Agora que pegamos os insetos, é hora de fechar o buraco de onde eles saíram. Ele convocou imediatamente o consultor jurídico-chefe e o chefe do Centro de Inteligência do Exército. Transfira todas as provas que o general Alves coletou para o Centro de Inteligência. E prepare-se para divulgá-las à imprensa. O general olhou para o chefe, surpreso. Divulgar à imprensa, chefe? A reação do deputado Magalhães será violenta. O Ministério da Defesa inteiro pode ser abalado. Que abale, disse Ricardo, olhando pela janela. Se há uma parte podre, é preciso sacudir com força para que ela caia. Se o deputado Magalhães usou sua posição como presidente da Comissão de Defesa para privatizar o Exército, então ele também é um inimigo das Forças Armadas. E eu não negocio com o inimigo. Ricardo deu uma ordem ao seu assessor. Informe ao ministro da Defesa. Hoje à tarde, convocarei uma coletiva de imprensa de emergência sobre a erradicação da corrupção e do nepotismo nas Forças Armadas. E quanto ao gabinete do deputado Magalhães? Eu mesmo vou ligar. A mão de Ricardo se moveu em direção ao telefone vermelho de linha direta em sua mesa. Do coração das Forças Armadas, uma nova tempestade estava prestes a se formar, desta vez mirando o coração da política brasileira. A bota que chutou